Olá, meu querido aluno e minha querida aluna do projeto Enem Chego Junto, Chego Bem. Seja muitíssimo bem-vindo a mais uma aula aqui do Enem Não Tira Férias. Esse projeto que está comprometido com a sua preparação para você realizar a prova do Enem no final do ano com segurança e sem medo algum e, claro, garantir sua aprovação na universidade. Seja muitíssimo bem-vindo a essa aula. O meu nome é professora Alane Amaro, sou professora de português e de redação. E hoje eu vou falar com vocês sobre a competência 4 da redação do Enem, que é extremamente importante, porque ela trata da organização, da concatenação do texto e você fazer uma estruturação utilizando, os elos coesivos certos para estabelecer as relações certas dentro do seu texto vai te fazer ter uma redação muito mais coesa, muito mais coerente, com muito mais sentido e também vai atender melhor a proposta que o Enem colocar para você no dia da sua prova, tá bom? Então já bora começar aqui essa aula sem nenhuma enrolação. Como eu já falei aqui para vocês, a proposta 4 do Enem fala sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que seriam esses mecanismos linguísticos? São exatamente os elos coesivos que nós vamos utilizar dentro do texto para estabelecer uma relação semântica, uma relação de sentido entre as frases, as orações, os períodos e os parágrafos, certo? Logo aqui ao lado, como vocês podem ver, existe essa tabela de pontuação a respeito do uso dos elos coesivos, desde 0 pontos até 200 pontos. Por exemplo, se você fizer a sua redação e não articular nenhuma das informações, não utilizar nenhum elo coesivo para fazer essa junção, essa ligação das orações, das frases, dos períodos e fazer de modo certo, você vai zerar nessa competência. Então, fique muito atento e muito atenta, porque é uma competência extremamente importante, tá bom? Se você articular as partes do texto de forma precária, você será penalizado, aí você alcançará, na verdade, a nota de apenas 40 pontos. Então tem que ter muito cuidado, porque perder ponto é exatamente o que a gente não quer na redação, não é verdade? Então fique muito atento, certo? Se você articular as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresentar um repertório limitado de recursos coesivos, você alcançará no máximo aí a nota de 80 pontos nessa competência. Ainda assim é uma nota baixa, por isso que é importante vocês terem um conhecimento profundo dos elos coesivos para você utilizá-los de maneira certa e de uma maneira variada dentro do seu texto também, porque se houver a repetição daqueles termos, você pode ser penalizado nessa competência. Você vai alcançar 120 pontos se você articular as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado dos recursos coesivos. Então, mais uma vez, eu bato naquela mesma tecla. Vamos conhecer os elos coesivos de modo mais profundo para a gente variar, para a gente evitar a repetição desse elo dentro do texto. Tá certo? No final dessa aula, eu trouxe um bônus, um presentinho para vocês que vocês vão amar. Então, já pega teu caderno, já pega tua caneta, anota tudo o que você não souber dessa aula no seu caderno para você fixar esse assunto. E no final da aula eu trouxe uma tabelinha de elos coesivos para você de presente aqui, retirada exatamente, diretamente da cartilha do corretor, tá bom? Muito bem, vamos lá. Você vai alcançar 160 pontos na competência 4 se você articular bem as partes do texto com poucas inadequações e apresentar um repertório diversificado.
de recursos coesivos. Ou seja, que você fez a articulação, mas teve um elo coesivo ou outro que não estava correto ali, mas que você também, dentro do seu texto, trouxe uma variedade de elos, então você pode alcançar até 160 pontos. E claro, você alcança aí 200 pontos nessa competência, desde que você articule bem as partes do texto e apresente um repertório diversificado dos elos coesivos, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida sobre a questão das penalidades dessa competência, você já bate o print aqui desse slide, tá bom? Para você ficar informado de tudo isso aqui, para você ter ideia de em qual parte você precisa melhorar para você chegar aqui a 200 pontos. Ao que você precisa dar atenção no estudo da competência 4? Em qual nível você está? Em qual nível você quer chegar? Tá bom? Então, faça isso que você vai alavancar o seu conhecimento e esse conteúdo, gente, ele vai incidir não apenas na redação, mas também na própria prova de linguagens, na própria prova de português, certo? É um conteúdo que ele ultrapassa a esfera da redação do Enem. Se você for fazer um concurso, por exemplo, esse assunto aqui, ele cai diretamente na prova de português. É claro, com outra pegada de assunto, né? Mas se você conhecer os elos coesivos, entender o funcionamento deles, entender a relação que eles estabelecem, você vai sair muito bem, seja na redação, seja na prova de português. Então, eu te pergunto agora, o que é a coesão textual? Para você, o que é coesão textual? Antes de finalizar essa aula, anote no seu caderno o que seria coesão textual para você. Ah, professora, eu nunca ouvi falar de coesão textual. Então, coloca não sei, certo? Mas escreva aí no seu caderno o que é coesão textual para você. No final da aula, você vai me responder de novo essa perguntinha e aí eu quero ver se você vai saber ou não, tá bom? Vamos lá. Leia comigo esse texto aqui. Ele diz o seguinte: após longas horas de reflexão, Marta decidiu perdoar João, mas ela o avisou que esta será a última vez que faz isso. Caso ele não mudar seus comportamentos infantis, a jovem o deixará. Muito bem. Vamos observar a questão da coesão textual dentro desse texto e os sentidos que essa boa coesão estabelece, certo? Primeiro vamos falar aqui sobre esses dois termos que já estão grifados, que é a conjunção mas, o elo coesivo mas e o elo coesivo caso. Veja, após longas horas de reflexão, Marta decidiu perdoar João. A gente tem essa oração aqui. Aí, a gente vem para esse elo coesivo aqui, ó. Mas ela o avisou que esta será a última vez que fez isso. Observe que esse elo coesivo está unindo estas duas orações aqui. Essa primeira e essa segunda oração. E essa união estabelece uma relação de adversidade, uma relação de oposição de ideias, tá? Então, aqui a gente tem um elo coesivo adversativo. Ele até poderia ser substituído aqui por porém, contudo, entretanto, não obstante, ok? Caso ele não mude seus comportamentos infantis, a jovem o deixará. Observe que aqui a gente tem outro elo coesivo que estabelece um outro sentido. Ele relaciona essa primeira oração a essa segunda oração aqui. Esse elo coesivo, caso, ele estabelece a relação de sentido de quê? De condição. Se ele não mude seus comportamentos infantis, a jovem o deixará. Então, aqui, esse termo caso, esse elo coesivo, estabelece uma relação de condição.
ela vai deixá-lo se ele não mudar seus comportamentos. Então, observe como o uso dos elos coesivos, eles são importantes dentro do texto. Por quê? Porque ele vai trazer o sentido exato para aquele contexto, para o que você quer dizer. É por isso que a gente utiliza os elos coesivos, para dar o tom, o sentido do que eu quero expressar. Entenderam? Muito bem. Então, observe que esses elos coesivos, eles não se relacionam a outros termos dentro do texto. São elos coesivos que permitem o quê? A ligação das orações e a continuidade do texto, a sequência do texto, ok? Esses elos coesivos aqui, que estão grifados de azul, se chamam elos coesivos sequenciais. Por quê? Porque eles permitem a progressão das ideias do texto. Tudo bem? Muito bem. Agora, observe comigo o seguinte. Nós temos o substantivo Marta e nós temos o João. O nome próprio Marta e o nome próprio João, ok? Veja, na segunda oração, esses termos, eles são retomados, porém de modo diferente. Mas ela o avisou que esta será a última vez que faz isso. Quem é esse ela? A quem se refere esse pronome? A Marta. Ela o avisou. Esse o se refere a quem? Ao substantivo masculino em questão, João. Então, observe que aqui nós temos uma outra forma de coesão textual, que é a coesão por retomada de informações, certo? Por que que ele não repetiu o nome Marta aqui? Marta avisou João que esta será a última vez que faz isso. Exatamente para evitar essa repetição de palavras. Exatamente para evitar penalidade na competência 4 da redação do Enem. É para isso que existe o elo coesivo, para estabelecer, para ligar as partes do texto, estabelecer a coesão textual correta, a concatenação, a ligação correta dos termos, das orações e dos períodos e dos parágrafos, tá? E evitar repetições de informações dentro do texto. Tudo bem? Continuando aqui. Caso ele não mude seus comportamentos, a quem se refere o pronome ele? Se refere ao João. João, o termo João já está sendo retomado com outro pronome, né? Ele não mude seus comportamentos infantis. A jovem. Quem seria esse a jovem? Seria Marta. Observe que para evitar o nome Marta, nesse caso aqui, ele vai utilizar o substantivo jovem para retomá-la, né? A jovem, ok? Então, ele está utilizando um outro léxico, um outro termo, uma outra palavra para se referir a Marta. Tudo bem? A jovem o deixará. Esse o se refere a quem? Ao João. Ok? Então, observe que essa coesão textual que eu mostrei agora para vocês, ela já é diferente. Por quê? Porque ela acontece dentro do texto de um termo se relacionando a outro. Já essa coesão textual que eu grifei toda de azul aqui para vocês, não há essa correspondência entre termos, mas há apenas a ligação das orações para permitir a continuidade do texto, ok? Essa coesão textual que eu marquei toda de verde aqui para vocês se chama coesão textual referencial. Por quê? Porque aqui um termo sempre vai se referir a outro, tá certo? Resumo da ópera, vamos, se acalma, se tu não entendeu direitinho ainda, se não ficou claro, se ficou um pouquinho nublado, não se preocupa que a gente vai falar mais sobre isso ao longo desta aula, ok? Agora que a gente conheceu
basicamente a questão da coesão textual dentro do texto, o que seria, né, em termos práticos, essa coesão textual? A coesão, deixa eu pegar aqui outra caneta, pronto. A coesão é o modo como os elementos linguísticos. O que são os elementos linguísticos? São os elos coesivos. São os operadores argumentativos, no caso da redação do Enem. Os elementos linguísticos presentes na superfície do texto, né, no corpo do texto, ali a gente consegue visivelmente vê-los, inclusive. Se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Então, os elos coesivos, eles são utilizados para estabelecer mais sentido ao que você está dizendo no texto, para estabelecer, inclusive, o sentido correto do que você quer dizer dentro do seu texto, ao unir as frases, as orações, os períodos e os parágrafos. Tudo bem? Muito bem. Observe esse muro aqui. Em termos práticos, eu vou te mostrar agora como é que funciona a coesão textual. Observe aqui esse muro. A gente tem vários tijolos aqui nesse muro, certo? Concorda comigo? Ó, tem esse tijolo, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Como vocês podem ver, esse muro, esses tijolos, para formar esse muro, eles estão ligados por uma argamassa, por um cimento, né? Existe um cimento que faz aqui a ligação desses tijolos. Esse cimento, trazendo para o universo do texto, são os elos coesivos. Os tijolos são as frases, são as orações, são os períodos, são os parágrafos. O cimento que está unindo esses tijolos são os elos coesivos. Olha como é fácil. Você conseguiu entender agora o que seria essa coesão textual? Então, é assim que o seu texto fica quando você estabelece o uso correto, a argamassa correta no seu texto, entendeu? Quando você utiliza os elos coesivos corretos, o seu texto ele fica assim, ó, bem organizadinho, igual esse muro aqui, tá certo? Muito bem. Basicamente, ó, bate o print desse slide, escreve no teu caderno para você fixar, porque esse slide aqui eu trago o resumão da ideia de coesão textual, ok? Então, vamos lá. A coesão textual, ela se subdivide, ela tem subcamadas, né? Existe a coesão textual referencial, que é a que eu acabei de falar para vocês, que é quando um termo dentro do texto se refere a outro termo, tá? Essa coesão que acontece dentro do texto se chama coesão endofórica, coesão dentro do texto, ok? Essa coesão endofórica, ela acontece de duas maneiras, de modo anafórico ou de modo catafórico. Por exemplo, ó, quando no exemplo que eu dei para vocês, o pronome ela retoma Marta, observe que o substantivo Marta foi mencionado primeiro e o pronome está retomando esse substantivo. Então, aqui existe uma coesão referencial anafórica, que é quando um termo, no caso o pronome ela, retoma outro termo já mencionado. Então, o pronome o, que retoma João, também estabelece uma coesão anafórica. O pronome ele, que retoma João, também estabelece uma coesão anafórica. Quando ela fala a jovem, também estabelece uma coesão anafórica, porque retoma o substantivo Marta.
O deixará esse o, retoma João, também estabelecendo uma coesão anafórica. Tudo bem? Já a coesão catafórica, ela acontece quando um termo se refere a outro termo que está à sua frente, que será mencionado. Entendeu? Muito bem. E ambas formas de coesão acontecem dentro do texto. Tá certo? Além disso, existe a chamada coesão sequencial. Nessa coesão, não há remissão de um texto a outro. Um termo não se refere a outro. Esse termo é apenas utilizado para ligar as orações, ligar as frases, os períodos e permitir a continuidade da ideia do texto. Igual que eu mostrei para vocês aqui nesse texto, né? Nós temos o elo coesivo adversativo mas, que ele une a oração 1 a essa oração 2. A gente tem o elo coesivo caso, que indica condição, que une essa oração 1 a essa oração 2. Então, veja que esses termos aqui, eles não retomam ninguém, eles só servem para ligar e permitir a continuidade, a fluidez das ideias do texto. Tudo bem? Muito bem. Além disso, a coesão textual acontece de modo lexical, ou seja, através de sinônimos, hiperônimos, hipônimos. Nesse caso aqui, a coesão textual acontece quando um termo semelhante a outro faz substituição, exatamente para evitar o quê? A repetição de palavras. Entendeu? Muito bem. É importante a gente dominar a questão da coesão do texto para o nosso texto ficar mais rico em vocabulário, exatamente para evitar a repetição desnecessária de termos. Aí o corretor vai ver que você tem um bom domínio de escrita, um bom domínio de vocabulário, de léxico, e aí você vai conseguir tirar uma boa nota na sua competência 4, tá bom? Muito bem. Como ocorre, então, essa coesão textual dentro da redação do Enem? Agora a gente vai afunilar a questão da coesão especificamente para a redação do Enem, que é o texto que você precisa escrever, né, de até 30 linhas, bem organizado, bem coeso, bem concatenado, para você conseguir tirar aí a sua nota máxima. Então, vamos lá ver como é que ela acontece. Bem, eu trouxe aqui a proposta da edição Enem 2023 para analisar com vocês, certo? Eu trouxe uma redação nota máxima dessa edição para vocês conseguirem enxergar bem a coesão textual dentro dela. Veja, o tema da redação dessa edição foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. De novo, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tudo bem? Vamos então ao texto. Observando aqui a introdução, a gente tem. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante direito à dignidade. Aqui a gente tem o repertório sociocultural, né? Todavia, primeiro elo coesivo aqui. Por que esse elo coesivo foi utilizado? Porque agora ela vai problematizar o que ela disse no repertório sociocultural. Milhares de pessoas vivem distantes da realidade pregada pela Carta Magna. Observe, olha aqui o sinônimo, Carta Magna, retomando quem? Constituição Cidadã.
A gente está falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes, com termos diferentes. E aqui recai a coesão lexical, que é quando uma palavra substitui a outra. Um termo semelhante, de sentido semelhante, ok? Vistos os desafios envolvidos no enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Aqui ela traz uma problematização, né, até esse pontinho aqui, e apresenta o tema da redação. Aí vamos lá. Diante disso, faz-se necessário combater a omissão estatal e reconhecer a importância dessas atividades. Observe que aqui a gente tem a tese desse texto. Essa tese é introduzida pelo elo coesivo diante disso, certo? Então, veja, esse elo coesivo, ele traz o quê? Ele retoma a informação que foi dita até aqui pela mulher e une com a informação conclusiva seguinte do parágrafo, certo? Então, eu vou grifar aqui somente os elos coesivos para ficar mais claro para vocês. Ó, nós temos o primeiro elo coesivo estabelecendo a ligação entre esse primeiro período e esse segundo período. E a gente tem o segundo elo coesivo estabelecendo ligação entre o segundo período e esse terceiro período do texto. Tá? Veja, esse elo coesivo aqui é um elo coesivo adversativo. Ele traz uma problematização da questão sobre a Constituição garantir o direito à dignidade. Aí ele problematiza que esse direito não está sendo garantido. E o elo coesivo diante disso serve para concluir. É um elo coesivo conclusivo, de encerramento de ideia desse parágrafo. Observe que todo parágrafo é um mini texto. Ele sempre vai ter começo, meio e fim. Por isso que aqui no final desse parágrafo existe esse elo coesivo conclusivo diante disso. Tudo bem? Muito bem. Desenvolvimento 1. Acerca dessa lógica. Acerca dessa lógica, retoma isso aqui, que é necessário combater a omissão estatal e reconhecer a importância dessas atividades. Então, acerca dessa lógica mencionada no terceiro período, cabe ressaltar que a precária ação governamental contribui para a pouca atenção oferecida ao público que realiza tarefas de cuidado. Nesse sentido, esse elo coesivo, ele retoma o que foi mencionado neste primeiro período aqui, tá? Que a ação governamental contribui para a pouca atenção oferecida ao público, né, que realiza tarefas de cuidado, e agora ele vai ligar o primeiro período ao segundo, que é o período do repertório sociocultural. A antropóloga Lilian Skarx, não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Elaborou o termo política de eufemismos, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados, deixando de receber a pouca visibilidade necessária. Observe que esse repertório sociocultural se refere ao quê? Ao fato de as tarefas de cuidado realizadas pelas mulheres receberem pouca visibilidade. E aí ela trouxe esse repertório sociocultural para chamar essa pouca visibilidade de política de eufemismo, certo? E para estabelecer a relação do primeiro período com o segundo, nós temos o elo coesivo nesse sentido, que retoma tudo o que foi mencionado no primeiro período. Professora, o que é um período? É uma oração de sentido completo que termina aí com o ponto final.
tá bom? Basicamente. Nesse viés, ó, a gente tem outro elo coesivo aqui. Em qual viés? Nesse viés de haver políticas de eufemismo, ou seja, de problemas que não recebem a visibilidade necessária para serem resolvidos, para serem destacados, tudo bem? Então vamos lá, nesse viés, ó, nesse viés é um elo coesivo que une o período 2 ao período 3 desse parágrafo. O Estado, ó, observe aqui o seguinte. Ela começou falando nesse texto aqui sobre a ação governamental, ó. Depois, ela está falando sobre o Estado. Observe que esses termos são utilizados, que eles apresentam o mesmo sentido, porém são termos diferentes. E eles são utilizados para falar sobre a mesma coisa, porém sem repetir o termo, sem repetir a palavra utilizada aqui dentro do texto. Tudo bem? O Estado falha ao não garantir adequadas condições de emprego e remuneração às mulheres que não realizam trabalho doméstico diário, o que prejudica a qualidade de vida dessa parcela da sociedade. Ó, aqui no parágrafo 3 a gente tem a explicação, né, a análise, a argumentação dessa jovem que escreveu essa redação, certo? Observe o seguinte, ó. Ela fala assim, ó. O Estado falha ao não garantir adequadas condições de emprego e remuneração às mulheres. Ó, às mulheres que realizam trabalho doméstico diário, o que prejudica a qualidade de vida dessa parcela da sociedade. Ó, parcela da sociedade, retomando quem? As mulheres. A gente tem aqui a chamada conjunção lexical, né, que é quando uma palavra, um termo, substitui outro dentro do texto. Logo, aí a gente tem novamente o elo coesivo conclusivo. Por quê? Porque aqui a gente vai encerrar a ideia do parágrafo. Lembra que eu falei para vocês que cada parágrafo é um mini texto que tem começo, meio e fim? É o que está acontecendo aqui agora, tá certo? Então, logo é um elo coesivo, né, conclusivo. Enquanto o governo não oferecer direitos de trabalho dignos, parte expressiva do público feminino persistirá sem o adequado reconhecimento trabalhista e social. Ok? E aqui se encerra, ela sintetiza nesse último período a ideia geral desse texto. Tá bom? Partindo para o desenvolvimento 2, a gente tem, além disso, por que ela utilizou um elo coesivo, o elo coesivo, além disso, no terceiro parágrafo? Porque aqui ela vai apresentar uma nova argumentação, ela vai adicionar uma argumentação. Então, a gente tem esse elo coesivo aditivo, tá? Reconhecer a importância das tarefas de assistência. Ó, a nova argumentação dela é essa aqui, ó. Reconhecer a importância das tarefas de assistência. Esse é o novo argumento dela. É a condição para enfrentar sua invisibilidade. Aí aqui ela estabelece o quê? Outro elo coesivo de retomada. Nesse cenário... Qual o cenário? Nesse de reconhecer a importância das tarefas de assistência, tá? O sociólogo francês Pierre Bourdieu elaborou o conceito de violência simbólica como a opressão que, embora não seja palpável, causa danos morais e psicológicos. Aqui a gente tem o repertório sociocultural pela citação aí do Pierre Bourdieu, né? A citação aqui
dessa violência simbólica que ele apresenta. Aí ela, no terceiro período desse parágrafo, ela utiliza o elo coesivo. Nessa lógica da violência simbólica, a sociedade, agora ela vai explicar, agora ela vai argumentar. A sociedade falha ao não compreender a relevância dos trabalhos de cuidado realizados por inúmeras mulheres, que contribuem para atividades essenciais de transformações sociais e que não são valorizadas em atividades de reprodução da vida. Portanto, outro elo coesivo conclusivo. Enquanto a população não atribui os devidos valores às trabalhadoras, elas continuarão. Tá? Então, veja, novamente, mais um parágrafo de argumentação com começo, meio e fim. O tópico frasal aqui apresentando a argumentação desse parágrafo. No segundo período, o repertório sociocultural. No terceiro período, a explicação, né, das reverberações do que acontece com as mulheres que têm os seus trabalhos invisibilizados, né, o seu trabalho de cuidado, e o último período, portanto, apresentando a síntese desse parágrafo, da ideia dele. Tudo bem? Muito bem. Chegamos finalmente à conclusão, que começa assim, ó, destarte. Olha o elo coesivo conclusivo aqui, iniciando a conclusão, né? Medidas são necessárias para combater esse cenário social. Ó, o pronome esse está retomando qual cenário? Esse cenário aqui, ó, que de invisibilização das trabalhadoras. Para isso, o governo federal, o agente, né, instância de máxima autoridade trabalhista, desenvolvimento, deve fixar um piso salarial adequado com garantias de direitos, aqui a ação, para quem realiza trabalhos de cuidado, por intermédio, elo coesivo que indica meio, né? Da diminuição de impostos de quem as contrata e melhor direcionamento de verbas. Elo coesivo que indica finalidade, a fim de combater a invisibilidade, garantindo como efeito melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Essa expressão como efeito traz o sentido que conclusivo a essa ideia da proposta de intervenção, tá? Ademais, outro elo aditivo, observe que ela apresenta uma variedade de elos coesivos sem repetir nenhum deles. Por isso que ela alcançou 200 pontos nessa competência. Ademais, também é seu dever estimular o reconhecimento dessas profissionais, mediante publicações nas redes sociais que modifiquem percepções sociais errôneas desse trabalho. Afinal, ó, conclusivo, somente assim será possível cumprir um importante direito previsto pela Carta Magna. Certo? Você entendeu? Você consegue agora visualizar, meu querido aluno e minha querida aluna, a presença da coesão textual dentro desse texto? Você consegue entender como ela é importante para estabelecer um texto organizado, coerente, bem concatenado, bem relacionado? Muito bem. Agora eu vou trazer um presentinho para vocês, que é um bônus de elos coesivos. Pausa essa aula e copia todos eles no teu caderno, porque você vai precisar disso para sua redação, tá? A gente tem os elos coesivos, também conhecidos como operadores argumentativos. Por exemplo, quando você quer indicar uma soma de argumentos, você pode utilizar também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, como, além disso, outro sim.
Isso aqui é muito utilizado no terceiro parágrafo, né? Do texto. Quando você quer indicar um argumento que é mais forte do que o outro, qual elo coesivo você utiliza? Esse aqui, ó. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Quando você quer deixar uma ideia subentendida no seu texto, a partir da existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, quais elos coesivos você utiliza? Ao menos, pelo menos, no mínimo. Operadores que contrapõem argumentos, que estabelecem uma relação de adversidade, de oposição. A gente tem mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de, não obstante. Então, você já copia esses elos coesivos aqui para você conhecê-los, aprofundar o seu conhecimento nisso e evitar a repetição deles no seu texto. Tudo bem? Operadores que introduzem conclusão. Logo, isso aqui é muito utilizado no final dos parágrafos e no início da conclusão do seu texto. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. Operadores que introduzem uma justificativa ou uma explicação, muito utilizada aqui na argumentação do seu texto, né? Por quê, por quanto, pois, visto que, já que, para, a fim de. Operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos. Mais do que, menos do que, tão quanto, tá? E a gente tem também, ó, operadores que introduzem argumentos alternativos, indicando alternância de informação. A gente tem ou, quer, seja. Operadores que introduzem enunciado, no enunciado conteúdos de pressupostos, né, de possibilidade de afirmações. Já, ainda, agora. Operadores que funcionam numa escala orientada para afirmação, afirmação da totalidade. Ou para negação. Afirmação, um pouco, quase. Para utilizar operadores que indiquem essa ideia de negação. Pouco, apenas. Ok? É isso, eu espero que você tenha entendido essa aula. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu venho te responder. Aproveite bastante esse conteúdo para você se sair muito bem na sua redação. Eu estou torcendo muito por você, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.